Estamos no dia 7 de janeiro de 1992, aqui na Mansão do Caminho, para conversar com o casal Miguel de Jesus Sardano e Terezinha de Jesus Sardano acerca do contato deles com o médium Divaldo. Desde 1965, eles têm hospedado o Divaldo e conduzido na região sul do país principalmente, e tem muito a nos relatar. Miguel, poderia nos contar quando foi e como foi que conheceu o médium Divaldo Franco? A primeira vez, eu assisti uma palestra na Federação Espírita do Estado de São Paulo, no ano de 1951. Não posso precisar o mês, mas me lembro muito bem que eu frequentava a Federação Espírita. Todos os domingos eu assistia às palestras pela manhã às 10 horas e também às palestras noturnas. Eu residia na Moca e havia lido já alguma coisa, estava muito interessado em espiritismo e frequentava a Federação. Anunciaram a vinda de um jovem da Bahia, médium, e que falava inspirado pelos espíritos. Foi feito esse anúncio e, com muita curiosidade, lá chegamos até bem antes da hora para tomar lugar, que na época era na Avenida Maria Paula, 158, na velha sede da Federação, no Salão Bezerra de Menezes. Me lembro muito bem que era um salão muito bem decorado, os vitrais formando desenhos e uma iluminação indireta
Naquela época, Divaldo falava com a luz semi-apagada, semi-incorporado, eu acredito. Ele falava de olhos fechados. Era uma viagem através do tempo, o Evangelho, uma descrição tão detalhada que parecia que a gente estava vivendo numa tela cinematográfica tudo aquilo que ele ia narrando. E eu, como jovem, ficava embevecido de ver aquele rapaz inspirado, falava com tanta certeza, com tanta convicção, com tanto envolvimento, que eletrizava toda a plateia. Quando terminava, todo mundo estava em lágrimas. E nessa época, parece-me que ele só falava temas evangélicos, temas ligados ao Evangelho. Neste ano de 1951 foi então esse primeiro contato, mas como público, como uma pessoa que se assenta lá no público e não tem maiores intimidades. Só viemos conhecer Divaldo pessoalmente, tendo um contato assim direto, no ano de 1965. Embora houvéssemos tido uma aproximação através de carta, em 64, quando ele falou em Jundiaí, que a segunda Centro-Sul foi em Jundiaí, a primeira foi em Sorocaba, soubemos que ele esteve nesses movimentos. Acompanhávamos pelos contatos, pelas reuniões que nós fazíamos dentro da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, através do seu departamento de mocidades. Então sabíamos que Divaldo Pereira Franco tinha encerrado a confraternização de Jundiaí, a de Sorocaba, e tinha estado em outros lugares. Naquele tempo, Jacó Rosman Neto também era um orador brilhante, que era sempre convidado para participar desses eventos. Newton Boixá também era sempre convidado. Eram os oradores da época de maior sucesso, de maior alcance no meio da mocidade. Era para nós, assim, verdadeiros ídolos. Então, no ano de 65, travamos correspondência com Divaldo e ele assumiu o compromisso de ir a Santo André para participar dessa confraternização do Centro-Sul do Estado de São Paulo. E tivemos oportunidade, então, de recebê-lo em Santo André. Ali convivemos um pouco. E temos hoje vasta correspondência com essa data de 65, 66, 67, várias cartas que trocamos, e daí começamos a acompanhá-lo. No ano seguinte, 66, fomos a Piracicaba, onde ele fez parte também da confraternização. Dali transportamos em nosso automóvel para São José do Rio Preto, onde ele se hospedava na casa do Rubens Campos, que até hoje está lá em Rio Preto, presidente do Centro Espírita Allan Kardec, grande amigo nosso. E assim todos os anos Divaldo ia a São Paulo. E nós, que à época trabalhávamos ainda numa empresa em São Paulo, Divaldo também era funcionário público, viajava nos fins de semana, férias, períodos das chamadas períodos de feriados prolongados, carnaval, etc. Porque nos outros dias ele estava sempre trabalhando. Muitas vezes até tivemos ocasião de levá-lo até o aeroporto na segunda-feira para pegar o primeiro avião. Chegando no aeroporto aqui de Salvador, ele ia direto para a repartição. Ele chegava no aeroporto já em cima da hora e ia direto para a repartição. Durante muitos anos, ele fez isso. Assumia compromissos de sábado, de domingo, retornando na segunda pela manhã, viajando todos os fins de semana praticamente. E as férias dele também destinava a viagens, principalmente as viagens ao exterior, porque eu já estava mais ligado, mais participando, digamos assim, da vida dele, sabendo dessas viagens que ele fez ao exterior, começando em 1962, quando ele foi à Argentina, participar também do movimento de mocidades espíritas. Sei que depois ele voltou
várias vezes a esses países da América do Sul, principalmente Argentina, Uruguai. Depois foi se estendendo. Em 69 ele foi a primeira vez aos Estados Unidos, a Nova York. E em 70 ele foi à África pela primeira vez. E a Europa eu sei que ele foi em 1967, Portugal e Espanha. E essas viagens foram se multiplicando, conforme nós já até narramos em nosso livro. Hoje são 44 países visitados, mais de 2.500 cidades. Fizemos um cálculo de palestras, hoje, 1992, desde quando ele começou em 47, mais de 8.500 conferências. Fora as entrevistas para jornais, rádio, televisão, fora esses encontros fortuitos, as reuniões mediúnicas aqui na cidade de Salvador, no Centro Espírita Caminho da Redenção, que são 2 mediúnicas e 3 públicas. São 5 reuniões por semana. Agora em março de 92, completa 45 anos de vida pública. Então já é quase meio século de trabalho e de dedicação. Poderíamos falar muita coisa, porque é difícil resumir. São 26 anos que a gente tem essa ligação, mas antes disso ele já estava há quase 20 anos. Nesta época nós já estávamos casados, casamos em 57 e me tornei espírita pelas mãos de Miguel. Já quando noivávamos, ele me presenteou com o livro O Nosso Lar. E o Nosso Lar foram as portas abertas para a nossa iniciação na doutrina espírita. Mas de Divaldo eu havia ouvido falar alguma coisa a respeito. E nessa concentração de 1965, eu me lembro como se fosse hoje. O seu Trindade, que foi buscá-lo no aeroporto, quando passava em frente de casa, parou e me apresentou: Terezinha, venha cá, este é o orador da noite. Eu cumprimentei, achei-o simpático, mas nada além disso. A surpresa chegaria logo depois, na hora da palestra. Ele não era um orador, ele não é apenas um orador. Ele é um poeta na oratória. Naquela concentração, ele fez 2 palestras. Uma pela manhã, sobre Maria de Magdala. E à noite, encerrando a concentração na Escola Industrial Júlio de Mesquita, num auditório bastante grande, ele falou sobre Leland. Eu me lembro como fosse hoje. O público abarrotava aquelas janelas, as portas, os corredores, sentados ao chão. Eram criaturas que vinham buscar, através do seu verbo fluente, fácil, comunicativo, a mensagem do Mestre. A partir daí, eu pude sentir uma ligação afetiva muito grande. Um elo já naquela época, naquela hora, de gratidão. Por ele ter tido, como tem até hoje, a possibilidade de adentrar no íntimo da criatura através da palestra. Remexer lá dentro, abrir os cofres da intimidade e mostrar-nos que vale a pena sempre continuar lutando, continuar vivendo, que realmente, por pior que seja o problema de agora,
O amanhã sempre se renovará em oportunidades, em chances, em felicidade. A Ele, desde 65, nós devemos muito. Miguel, poderia nos narrar alguns fatos mediúnicos nesse vários anos de convivência com Divaldo? Que fatos esses que tivessem envolvido a mediunidade dele? Washington, olha, eu poderia dizer muita coisa de fatos que ocorreram ao longo desta convivência. Mas conforme eu sempre digo nas apresentações que faço, porque eu tenho tido essa felicidade de viajando com ele, tendo sido biógrafo dele, escrevendo o livro Nas Pegadas do Nazareno, sou convidado muitas e muitas vezes para fazer a apresentação dele ao público, antes da palestra. E eu sempre digo que ele é o fenômeno. Divaldo Pereira Franco em si, ele é o fenômeno. É a criatura que carrega consigo um carisma, um magnetismo que arrasta as multidões aos auditórios. É alguma coisa que escapa ao nosso entendimento normal, comum. Porque em toda parte, nas mais longínquas cidades, metrópoles, onde quer que ele vá, a multidão acorre. E a mensagem fica impregnada na alma. Nós estivemos recentemente numa cidade chamada Juína, uma cidade que tem 13 anos de existência, lá no meio do garimpo, na Amazônia. Nós não esperávamos mais do que 50, 60 pessoas, porque praticamente não existe nada de movimento espírita. Um centro espírita de madeira, com 30 frequentadores. Qual não foi nossa surpresa? Que às 7 horas, às 19 horas, o clube estava abarrotado. Mais de 500 pessoas vindas do sertão, do mato, lá daquela distância, nas divisas de Rondônia. Ali é Amazônia, selva, quase não há estradas. Ônibus e mais ônibus que andaram 12, 15 horas em estradas ruins para ouvir Divaldo. Então aquilo para nós foi um fenômeno. Não é preciso que aconteça mais nada. Isto é um fenômeno. E eu pergunto, que força, que magnetismo, que poder de atração teria esta criatura, senão ele sendo um polo dos espíritos, sendo aquela fonte de energia que concentra as atividades da espiritualidade maior. É um predestinado, é um missionário. E desde 1970 nós estamos visitando a Mansão do Caminho, todos os anos praticamente. Principalmente na década de 70, 80, nós vimos todos os anos de carro, a família toda, participando aqui do Natal, das festividades de encerramento do ano, a visita ao leprosário, que tivemos oportunidade de documentar também no nosso livro através de fotos, porque Divaldo vai lá há 40 anos, mas nós começamos a ir lá em 1970, há 21 anos que nós fazemos isso. Então, ao longo desses tantos anos, eu me recordo que nos anos 70, eu creio por volta de 74, 73, eu estive aqui na Mansão do Caminho e estava também o coronel Joel Fernandes, hoje coronel, já reformado. Naquela época, um jovem oficial da aeronáutica, piloto, aviador, não é? Estava aqui também na Mansão do Caminho, passando uns dias. E nós fomos convidados a participar de uma oração com Divaldo Franco em seu quarto. Somente os três.
Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo, a veneranda Joana de Ângeles, incorporando em Divaldo, falou conosco como uma mãe fala a um filho, aconselhando, orientando. E nós tivemos oportunidade de presenciar um fenômeno notável. Quando Joana disse, toque nas mãos do médium. Divaldo estendeu as mãos e vimos que um líquido vertia a ponto de pingar no lençol. Estávamos sentados à sua cama, pingando no chão, e um perfume inebriante. Eu tomei daquele líquido e senti nas mãos. Era um perfume diferente. Joel também participou da cena, tomando da mão. Foi um instante assim de alta espiritualidade, assim, uma coisa muito comovente. Nós não tínhamos coragem de fazer nenhuma pergunta, de falar nada, só queríamos viver aqueles momentos assim inesquecíveis. Então ela disse isto, meu filho, para você nunca duvidar nos seus momentos de luta, de dificuldade, de problema. Lembre-se desta hora, lembre-se desse encontro. Esse momento vai ser muito importante para você na vida. E realmente foi, porque nas horas de depressão, de dor, a gente se recorda daqueles conselhos maternais. E assim vai encontrando forças, vai encontrando apoio. Porque isso que eu acho notável também na vida de Divaldo, e é um trabalho que não aparece, é a sustentação de muitos corações. Quantas almas ele encaminhou, no silêncio, na tranquilidade, no anonimato, pessoas deprimidas, pensando em suicídio, criaturas com dramas morais terríveis, conjugais, e ali naquele confeccionário da alma, na intimidade do conselho e da orientação, quantas criaturas ele tem encaminhado. A nós mesmos, passamos por muitas fases difíceis em nossa vida, na nossa vida conjugal, na nossa vida de família, de parentes, de emprego, de trabalho, de relacionamento, que todo mundo passa. Quantas vezes a gente estava deprimido, a gente estava carente, Divaldo sempre por perto, com uma cartinha, um cartão, um telefonema, uma palavra amiga. Então ele tem sido um sustentáculo, não só da nossa família, de nós, mas nós temos presenciado isto em muitos lares onde nos hospedamos, porque quando viajamos também pelo interior de todo o estado de São Paulo, Paraná, Minas, Goiás, nós vemos os dramas das famílias, nas casas onde ele hospeda, vemos ele na intimidade do lar, levar o consolo, levar a mensagem, levar o apoio, e sempre alegre, sempre bem-humorado. Então eu acho que isto é uma dádiva de Deus. É o maior fenômeno que possa acontecer, é a sua própria pessoa, sua própria forma de ser. Mas, falando ainda de acontecimentos, de fatos mediúnicos que presenciamos, são muitos, mas assim nos ocorre que no ano de 75, em 1975, em meados, por volta de julho, agosto mais ou menos, de 75, nós estávamos desempregados e tínhamos saído de uma empresa onde fiquei durante 17 anos. Prestei concurso, isto é, fiz uma prova para ingressar numa outra empresa e não fui bem sucedido. Então, uma depressão muito grande me acarretou. E eu fiquei num estado deplorável, assim moralmente falando, abatido, quando recebemos uma carta de Divaldo
nos animando, nos incentivando, falando a respeito do futuro, que nós não devêssemos nos preocupar. Então isso tudo tem sido... Porque não havia comunicação, naquela época tão fácil como agora, o telefone era muito difícil, as ligações eram aprasadas, não era fácil, não havia o DDD ainda. Então as cartas chegavam com rapidez e sempre na hora certa. Narrei também um fato no meu livro, Nas Pegadas do Nazareno, Espíritos no Estúdio da Emissora, que esse fato foi marcante. Nós narramos ao sabor das nossas palavras. Foi há cerca de uns 5 anos, 5, 6 anos, em Juiz de Fora. Lá no livro tem a data certa. Divaldo foi fazer uma entrevista na Rádio Capital. E eu me lembro que a senhora, uma jovem senhora, muito bonita, Helena Bittencourt, ela tem um programa na cidade às 10 horas da manhã, acho que vai das 10 até meio-dia. E ela entrevista personalidades e tem outras atividades no seu programa, que é um dos programas mais ouvidos da cidade de Juiz de Fora. E ela convidou Divaldo para uma entrevista. E lá fomos. Sueli Caldas Schubert também estava, entrou no estúdio. E em um determinado momento, é uma pergunta que os repórteres sempre fazem a Divaldo. Você vê espíritos? Existe algum espírito aqui nesse momento? E essa pergunta foi repetida lá. A uma certa altura da entrevista, ela disse: Divaldo, você é vidente, você vê espíritos? Sim, vejo espíritos. E existe algum espírito aqui no estúdio? Ele disse: vários. Vários espíritos estão aqui conosco, mas um me chama a atenção particularmente. Um senhor magro, de uma certa idade já, barbas brancas, ele usa uma barba longa e está com um terno, a antiga. É um terno cinza escuro, e ele está dizendo que este era o terno do culto, que ele não era católico, ele pertencia à igreja mórmon, ele está me dizendo. E que ele pensava diferente de nós, mas que agora ele está confirmando a continuação da vida. Ele está dizendo que o nome dele é Benjamin, e que você o chamava de Benja. Ela quase desmaiou. Entrou em convulsão, em prantos, porque era seu pai. E outro detalhe muito importante, ele está dizendo que ele está recentemente desencarnado, que faz pouco tempo que ele passou para o outro lado da vida. Ele disse: realmente, não tem 1 ano ainda que ele faleceu. E ela não conseguiu dar atendimento ao programa, o técnico teve que entrar com um corte, um comercial, para ela poder se recompor para dar continuidade. Mas ela chorou muito, porque ela não era espírita. E o fato foi chocante, foi surpreendente. O pai, desencarnado há meses, aparecer ali com aquele terno que realmente ele usava aos domingos para o culto e fazer aquelas revelações. Então esse foi um fato impactante.